Interior e exterior, o dentro e o fora. O que revelamos e o que não revelamos. Tem muito disso nessa obra de Ed Brubaker, com os desenhos de Sean Phillips, intitulada Meus Heróis Eram Todos Viciados, e que vamos agora desvelar. No primeiro quadro, Ellie, a protagonista da história, está em uma praia. É questionada sobre a beleza do mar. Desatenta, afirma estar só pensando, e em seguida, divaga sobre uma música, Steve Smith. Nessa música, um homem morre no mar, e o eu lírico explica que o que aparentava ser ele acenando era na verdade ele se afogando. Não acenava, mas me afogava. Para Ellie, só 5 palavras, mas dizem tanta coisa. A narrativa começa em uma praia, um ambiente externo. Ellie olha para o horizonte como se, ao observar o infinito do oceano, ela se voltasse ao que está dentro dela. Do externo do espaço, passamos a uma página em preto e, em seguida, uma enorme mansão. De pronto, o espaço se torna interno. Estamos dentro de uma clínica de reabilitação. Muros, paredes, fronteiras, formas criadas pelo homem para separar. Desde sempre, separa-se. A distinção se dá pela diferenciação. E nada melhor para diferenciar do que muros, paredes, fronteiras. Os doentes separados dos sãos. Os loucos separados dos tidos como normais. No asilo, separa-se os velhos. Na prisão, isola-se. Essa lógica de dualidade e separação sempre foi utilizada na sociedade, e ela está bem presente no quadrinho. Não é claro, sem um comentário crítico. Vários dos pacientes deles são assim, gente rica, mandada para a reabilitação em vez da cadeia. A distinção de classe entre o que fica dentro e o que fica fora das grades, bem como que tipo de grade separa uns dos outros. Uma pequena parte, para mostrar uma ferramenta narrativa interessante. A primeira cena dentro da clínica de reabilitação é a fala de um interno, que conta sua experiência sobre seu vício em heroína, mas Hélio desmascara. Ele nunca foi um viciado em drogas, e sim em boates de striptease. Preferia fingir ser viciado em drogas para, de uma forma estranha, manter seu casamento. Esse ponto da narrativa será retomado. Aguardem. Feito à parte, vamos pensar novamente na separação do externo e interno. Se em princípio observamos que aquilo que é separado e aprisionado tem um valor de rejeição, agora inverteremos os polos. Guardamos as 7 chaves, como no dito popular, o que para nós tem muito valor. E como meus heróis eram todos viciados, avança a narrativa sempre trabalhando o que se mostra e o que se esconde, há uma passagem no plano narrativo da memória em que Ellie revela: estavam esvaziando o depósito da minha mãe, e eu era a última parente viva. Então, os itens pessoais foram enviados para mim. Mas no fundo da caixa tinha uma outra caixa de sapatos. Dentro de uma caixa que estava dentro de outra. 2 vezes dentro, no profundo. O que guardamos dentro de nós, no recôncavo de nosso ser, são as lembranças boas. Entre os pertences de sua mãe, nessa caixa tão escondida, ela encontra uma fita cassete que sua mãe havia gravado para que o pai de Ellie pudesse ouvir na prisão. 10 músicas de cada lado, cada uma sendo uma mensagem codificada de minha mãe. Eu amava aquela fita. Era como uma janela para uma vida que eu nunca viria a ter. E as músicas? Tinham sido todas gravadas por viciados em drogas. Ellie acredita que as drogas são uma forma de transcendência e que, graças a elas, muitos artistas conseguiram desenvolver suas obras-primas. Há diversos exemplos ao longo do quadrinho, como Billie Holiday, Sartre, Van Gogh e outros, principalmente da música. Aliás, sugiro que ao longo da leitura busquem ouvir as músicas citadas, o que adiciona uma camada a mais de sabor ao quadrinho. Há um conteúdo subjacente, irônico e sutilmente estampado, a presença constante do cigarro. Sem fazer uso de signos verbais, o quadrinho mostra a ironia presente entre o que se considera lícito e ilícito, o que é acentuado na figura da doutora Patty. Nessa cena, após serem pegos no exterior da clínica, a doutora os trata como propriedade da empresa, o que também abre margem para pensarmos nas relações de mercadoria, controle e lucro permeadas pelas instituições de reabilitação. Mas,
Reparem como o quadro faz com que a doutora Patty encarne todas as contradições presentes nessa seara que apresentamos. Quanto a Ellie e Skip, durante toda a história, eles vão se aproximando cada vez mais. Ellie demonstra se apaixonar por Skip, mas a todo tempo faz questão de criar barreiras, de se dizer uma pessoa errada para amar. Sabia que ele estava afim de mim assim que nos conhecemos, então imaginei que minha brecha seria por aí. Agir como se fôssemos só dois moleques solitários numa colônia de férias ou coisa assim. Eu desconfio de todo mundo, à primeira vista. Meu Deus, qual é o meu problema? Estou flertando ou sendo cruel? Essa barreira criada por Ellie nos faz pensar que talvez a infância problemática ou todas as rejeições pelas quais ela passou levaram ela a se encerrar dentro de um casulo e não aceitar que ninguém adentrasse. Entretanto, lembram-se do começo da história, em que Ellie desmascara um mentiroso? Esse é um mecanismo narrativo interessante, quando o autor planta uma pista, inocente, sutil, no início da narrativa, que vai nos ajudar a compreender o desfecho. Ana Karenina de Tolstói tem isso, O Triste Fim de Policarpo Quaresma também. Já no cinema, De Olhos Bem Fechados de Kubrick faz uso da mesma estratégia. O desfecho da relação entre ela e Skip se dá pela revelação de que ela se aproximou dele para entregá-lo a um grupo de criminosos, como forma de ajudar o homem que a salvou da morte no dia em que sua mãe foi assassinada. Eu acertei as coisas, você me salvou, então eu te salvei. Mais uma página em preto. E chegamos ao epílogo da história. Ellie se lembra da mãe, das cicatrizes físicas ou psicológicas que sua progenitora possuía. Ellie disserta sobre como a vida é e como deveria ser. São todas as coisas que fazem conosco e todas as coisas que fazemos, todos os modos pelos quais podíamos ser puros. A fala de Ellie é tão forte e potente como os versos do poeta Augusto dos Anjos. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Ellie então se volta para o mais interno possível, a memória da infância, o quarto, o dentro do dentro, de quando o mundo era perfeito e você só conhecia o amor. Para então sair para o exterior, o fora, o infinito do mar, e quem sabe de alguma forma transcender. Meu nome é Luiz e esse canal é um projeto ainda em seu início. Se você gostou da proposta, por favor, deixa seu like, algum comentário e, se possível, mande para seus conhecidos. Obrigado.